Bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos um convidado que nos vai falar de uma experiência que teve, de um avistamento e a sua ressignificação e interpretação do que realmente ele viu. Então temos connosco esta noite Everton. Vamos conhecê-lo, para quem ainda não o conhece, ele vai se apresentar e vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado e amigo. Uma boa noite para todos, né? Estou aqui. Eu estava acompanhando no Facebook e ela me convidou para participar do evento e eu achei interessante a gente compartilhar nossas experiências, né? A Cláudia, né, na verdade. Mas, Cláudia, então eu estou aqui para compartilhar com você, né, minha experiência. Eu sou uma pessoa que tem um tempo que assim sou um leitor bastante da ufologia e acompanho. Tive uma experiência que foi extremamente significativa para mim. Achava que eu nunca ia ver, nunca fui atrás de alguma coisa, subir montes, nada. Foi uma experiência que eu tive no meu cotidiano de trabalho e foi um avistamento impactante. E foi isso que aconteceu. E de forma que, para mim, como um teólogo, um professor de religião, que eu sou professor de ensino fundamental, foi uma coisa assim, que me ressignificou, né? Bastante para mim, essa ressignificação a partir de toda uma visão de mundo, da própria minha visão de fé também, ressignificou profundamente. E eu acho que vale a pena compartilhar, né? Para muitas pessoas que não sabem ligar ainda o pensamento cristão com a visão ufológica, né? Que eu acho que tem muitas coisas muito a ver, entendeu? Eu acho que a gente pode ir desenvolvendo aí, na medida do tempo, essas ideias. É exatamente isso, Everton. Eu começo por lhe perguntar quando é que tudo se iniciou nessa sua nova caminhada dentro da espiritualidade? A espiritualidade é uma coisa que é a seguinte, sempre desperta em nós a busca, né, pela metafísica, né, pela experiência da busca do sentido, né? Você, assim, eu acho que é uma inquirição da própria alma, né? É uma coisa, um despertar da alma. Quando alguém procura, você vai atrás. Então, não importa a tradição que você busca, você dando uma tradição cristã ou uma tradição espiritualista, teosófica, seja ela qual for, embora eu já tive assim vários contatos com vários tipos de espiritualidades da teosofia e tal, mas a minha base de referência é cristã, reformada ainda. Eu sou da igreja reformada, sou evangélico batista. Essa é a minha tradição, né? Mas eu sempre tive contato com várias religiosidades, várias experiências, entendeu? Eu acho muito importante. Aliás, o teu conhecimento esotérico me ajudou muito a esclarecer muito sobre vários aspectos. A ufologia também, ufologia espiritualista, ufologia casuística, né? Também eu acho muito interessante. Eu tenho muita literatura, eu estava até compartilhando aí com a Cláudia sobre uns livros, literatura sobre ufologia e tudo mais que eu tenho acompanhado. Agora, o fato da minha experiência, a espiritualidade é uma coisa que vem caminhando dentro da minha tradição, né? Eu acho que cada um tem dentro da sua própria tradição, procura a sua perspectiva de crescimento, né? Exato. É preciso haver o despertar do homem interior. A verdade é essa. E você vai procurando uma busca contínua, né? De um exercício prático de vida, de uma espiritualidade, de uma cultura também. Você une as duas coisas, você une um aspecto da cultura, do conhecimento, né? De uma informação, seja teológica, teosófica, que seja, e uma prática de vida, né? Que tem que o exercício, né? A domesticação da humanidade, né? Tem que domesticar o homem, né? Domesticar o homem para que o homem interior se aflora, né? Eu gosto muito da visão do mito de Minotauro, de que Teseu desce no fino fio de ouro para matar o Minotauro. Aquilo significa superação da humanidade, o homem que supera a si mesmo, né? Vence o Minotauro, metade homem, metade animal, vence a sua animalidade, seus instintos, né? E o fio de Ariadne, na verdade, é o fio da meada das coisas. No labirinto que é a vida, o fio da meada significa as tradições de sabedoria. O mundo é feito das tradições de sabedoria, seja ela cristã, budista, teosófica, seja qual for, existe um fio condutor, esse fio que nos conduz ao aperfeiçoamento. Acho que eu sempre pensei assim, né? As tradições espirituais, as tradições de sabedoria, o
fio fino de Ariadne, é o fio da meada que nos conduz nos labirintos da existência. Entendeu? Eu acho isso fantástico, né? E eu sempre tive essa ideia da busca, né, do transcendente. Mas o meu avistamento foi algo interessante, sabe, Cláudia? Eu estava numa escola, eu Sim. sou professor, eu estava saindo da escola e a trabalho, geralmente eu sou o último a sair, porque eu trabalhava perto de uma outra escola e saio meio-dia e vou almoçar e vou para outra, pego umas 13 horas ou uma outra escola para trabalhar. E aí a escola tinha esvaziado dos alunos, eu estava saindo, né? Há quanto tempo Foi foi no que ano isso aconteceu? 2010, foi no ano 2010. 2010, no verão de Hum. 2010, entendeu? Foi no verão de 2010 que o pessoal estava, foi uma época assim de não tinha muita nuvem no verão, Sim. de um sol quente. Hum. E aí eu saindo da escola, as pessoas paravam no meio da rua e uma pessoa me chama, professor, vem aqui na rua. Eu fui, curiosamente, né, sem saber do que se tratava. Eu estou acompanhando essa mancha no céu, né? Eu, quando eu olhei assim, eu disse, epa, que é isso? Parece que eu estava vendo uma espécie de celular preto, assim, uma espécie de Ei, celular no céu, uma parte preta. Mas o céu está azul, meio-dia, com o sol e uma tarja preta no céu. Que negócio é esse? Eu demorei a perceber do que eu estava vendo, que era um charutão, né? Que a gente ah, acompanha o ufologia, sabe que nem sempre é uma espécie do prato, o charutão, né? Eu vi uau. uma tarja preta, mas vem cá, a pessoa fala, ah, é um balão, mas balão não se move, né, pela corrente de ar. Um negócio parado, estático no céu, vai estar uma parte está à noite e outra de dia no céu, que negócio é esse? Achei incrível. Mas eu vi umas luzes amarela, verde, piscando, eu pensei, epa! E eu fiquei tão emocionado, e eu falei para as pessoas, isso é mufo, gente. As pessoas não, mas que eu estava desperto, e as pessoas olhavam e iam embora. E eu estava Ah, assim, não despertava interesse estático. nelas. Nada, parece que só eu estava vendo, mas as pessoas olhavam, tinha aí uma mulher. Depois uma moça chegou, prestou atenção e eu expliquei, ó, isso é um OVNI. A pessoa ficaram assim, é um OVNI, tchau. Aí, de vez em quando piscava a luz. E eu tinha um celularzinho meio chifrinho, não conseguia gravar, fiquei nervoso. Ou eu gravo ou eu vejo. Aí eu não vou ver. Aí eu olhei aquilo. E aí que é interessante, gente, que com o tempo ele não foi se afastando. Ele ficou igual quem assistiu aquele filme dos Vingadores, daquela nave no céu, ficou Sim. transparente, entendeu? Eu senti que ficou transparente, ele fez fazendo assim, trac, 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 e foi fechando, como se fosse uma espécie de porta, foi fechando, ela não foi distanciando, ele fez assim, 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 até desapareceu Incrível. assim. Meu Deus, meu Ai, meu pai! Deus. Eu fiquei como extasiado, como aquela experiência do profeta Eliseu perto do profeta Elias, quando foi tomado por um carro de fogo, talvez uma espécie de uma nave também, né, na visão. Sim, meu senhor, meus cavaleiros, senhor dos exércitos, coisa assim, né, essa experiência religiosa, né, impactante, igual o profeta Ezequiel vê aqueles luminares no Sim. céu, né, em aqueles círculos, ele fica impactado, e eu fico assim, meu Deus, que coisa fantástica. Eu via isso só em revista, né? Eu sabia, eu olhava isso, muitas fotos em revistas e tudo mais. Mas aquela experiência foi assim, foi importante, né? Muita gente que eu compartilhei não acredita, nada, Apesar de né? terem Mas visto algo assim. porque eu tenho assim pessoas da minha convivência, colegas de trabalho que já viram. Eu estava dando aula aqui numa área aqui meio rural, e é uma área aqui meio litoral, e tem algumas pessoas que já viram algumas coisas, né? Até o meu coordenador que trabalha comigo ele já viu alguma coisa, ele compartilha comigo. Mas na maioria das pessoas não acredita nisso, muito menos pessoas religiosas, principalmente fundamentalistas, não vão jamais a acreditar nesse tipo de coisa. Mas isso teve um impacto, ressignificou muito a minha fé. Aí que eu estava falando com a Cláudia era isso, né? Se isso é verdade, se isso é verdade, tudo mais o que a Bíblia fala é verdade. Nós estamos lidando com realidades transcendentais. Nós estamos lidando com realidades transcendentais. Entendeu? Se isso é verdade, tudo mais que a Bíblia fala sobre elementos transcendentais. Haja visto, por exemplo, quando na ascensão de Jesus ele sobe em uma nuvem, o toma, aqui, parafraseando nossa linguagem, é uma nave.
Eu estava explicando a Cláudia que, assim, eu gosto do... Tem um sujeito chamado, aqui na ufologia, chamado Dr. Hutter, que é da Academia de Ciências de Anoka, nos Estados Unidos. Ele faz parte do grupo da ufologia aqui brasileira. A ufologia brasileira aqui é muito bem avançada, bem trabalhada. Existem vários grupos, muitos estudiosos, entendeu? Tem muito avanço na área da pesquisa aqui da ufologia brasileira, entendeu? E, aliás, tem um encontro agora com o GEVAEG em Amazônia, vários congressos, tem muitos grupos. O Brasil também é uma área muito fácil, porque o Brasil é um país intercontinental. Você, na Amazônia, tem muito vestígio. O próprio meu cunhado, que mora na Amazônia, já viu uma luz pousar no quintal dele e estragar a plantação dele. Olha, Principalmente, a meu zona cunhado então é muito que mora na frequentada por Amazônia. eles. Tem É muitos muito, segredos porque essa Amazónia. áreas ermas, me parece que tem, eles têm maior interesse, né? Uma coisa assim. Mas, assim, voltando aqui ao aspecto que... citando o Dr. Ruta, que ele fala o seguinte, ele fala que é o seguinte, existem os intraterrenos, né, que são seres dimensionais, que vivem aqui Sim, nessa terra aqui em dimensões diferenciadas, né, seres dimensionais. Existem os extraterrestres que estão para longe da nossa Via Láctea, aqui longe dos telescópios, né, muito mais além de milhões de anos-luz. E existem os intraterrenos, extraterrestres, e os extracelestiais. Quem são os extracelestiais? De cunho, por exemplo, de revelação bíblica, dos seres como Jesus e os anjos. Eles não são extraterrestres. Alguns ufólogos falam, Jesus é um extraterrestre. Eu não concordo com essa posição, entendeu? Porque quando você fala de Terra, você vai falar, Cláudio, o seguinte: todo o nosso o mundo, o planeta Terra, por exemplo, toda a química que existe no planeta Terra, toda a tabela periódica que existe na Terra, existe em Marte e existe aqui, toda essa poeira. Então, toda essa dimensão, tempo, espaço e matéria, chama Terra. Terra, tá? Então, mesmo as estrelas mais distantes, a tabela periódica, alguma coisa mais que não existe, mas tudo nessa dimensão, entendeu? Então, existem vários seres. Eu imagino que deve existir extraterrestre. Agora, na ordem extracelestial, parece que é uma outra realidade. Não é uma realidade intraterrena, não é uma realidade dimensional, não é multidimensionalidades, não é extraterrestre, é extracelestial. há muitas, Então, muitas Jesus, hierarquias os anjos, e seres são e raças, de é uma incrível. ordem, de uma hierarquia extracelestial. Eu tenho acompanhado, por exemplo, as experiências de quase morte, que, afinal de quem somos nós, acho que é um programa muito bom. Eu sugiro a vocês assistirem um programa muito sério, entrevistado por um bom físico. Eu gosto muito deles, pelo trabalho que eles fazem. Existem outros também, muitos bons, mas eu acompanhei esse exclusivamente. As experiências de entrevistas me mostram que existe uma espécie de hierarquia que recepciona as almas humanas, uma espécie de hierarquia. Essas realidades são extracelestiais, não são extraterrestres, são extracelestiais, entendeu? Então, esses terrestres é uma outra questão, os extradimensionais, seres dimensionais, né? Pelo menos essa visão do Hurta, que é uma coisa que eu achei interessante, eu abracei essa ideia e fiquei para mim. Não estou dizendo aqui que é uma coisa que seja. Na ufologia, você só tem um campo da inferência, da opinião. Essa é uma opinião. Não é uma coisa que a gente pode taxar, é isso. Não, isso é um campo da Exatamente. inferência. Eu compartilho com o Dr. Rutter, que, né, esse ufólogo, essa visão dele, né? Ele tem um grupo eu já até visitei o grupo dele aqui em Vitória, tem a Academia para as Ciências das Chaves de Enoch e tal, ele foi um cientista da NASA e tal, teve uma experiência de metafísica com Enoch e tal, parará. Achei interessante, muito bom, né? Mas, assim, ele coloca essa situação, eu achei bacana, para mim, do ponto de vista teológico, achei muito bom. Jesus não está nessa dimensão extraterrestre, porque ele não está na dimensão ainda terrena. Extraterrestre ainda não deixou de ser terrena. Tá? Então, Terra não se reduz ao planeta Terra. Terra é toda essa dimensão, tempo, espaço e matéria é Terra. Até nos confins do universo aí é Terra, porque não é uma dimensão. Tempo, espaço e matéria, essa é uma dimensão ainda aqui. São dimensões de mega distâncias de anos-luz, vamos Sim, dizer assim, sim, né? ui, Medido tantas que a nós anos-luz, temos né? por descobrir ainda. Então, é isso.
Agora, questões dimensionais são diferentes, são outras realidades dimensionais, né? Parece que os UFOs têm essa tecnologia de atravessar, né? Nós temos uma rica, hoje, fonte de filmes de ficção, e eu acredito que esses filmes de ficção, principalmente aí a Marvel está lançando, os DC Comics está lançando, a gente tem que prestar muita atenção, porque eu acho que esse pessoal andou muito investigando os UFOs. Se você for fazer uma boa leitura de ufologia, esse pessoal andou investigando, entrevistando muita gente ufológica para saber disso, entendeu? E você, quando você estuda ufologia, você vê que muita coisa ali o pessoal extraiu de experiências ufológicas, de ufólogos que vem estudando, e esse pessoal entenderam mais ou menos como funciona, a partir de experiências de muita gente, começaram a montar filmes com base nisso. Até essa nave transparente é uma coisa ufológica, você entendeu? Achei bacana. Eu acho que os filmes é um aspecto de uma revelação. A gente tem que prestar muita atenção nos filmes de ficção. Eu acho que é um preparo para a humanidade lidar com esse novo advento, entendeu? Exato, Dessa eu também era da penso dessa ufologia. forma. Sim, sim, com certeza. E ao fim e ao cabo é mesmo, né? Nós já temos a preparação através dos filmes, só que muitas pessoas não acreditam, nessa realidade que acontece Os ali. filmes é uma base. Eu acho que os filmes de ficção, gente, é uma revelação. É uma base de verdade em tudo o É que se uma ficção, desenvolve é ali. uma verdade do mundo vindouro. Imagina você, nós estamos lidando com uma era, por exemplo, você imagina quando os portugueses chegaram aqui no Brasil há 500 anos atrás com caravela. Cara, atravessou o Atlântico, levava 4 meses a 6 meses para atravessar o Atlântico. Uma carta que se fazia aqui, caminha, quando chegou aqui no portos, chegou aqui no litoral brasileiro, para mandar para o rei Dom Manuel, precisou de mais uma caravela atravessar mais 4 meses de volta. Hoje eu falo com a Cláudia instantaneamente. Olha só, A 500 anos tecnologia depois, nós, tem se, avançado eu- muito se, eu rápido. se Uhum. eu falasse isso para o tempo de Cabral, quando chegou aqui no Brasil, olha, nós vamos ficar 500 anos, vamos falar instantaneamente com outra pessoa do outro lado do Atlântico, e vamos ainda atravessar voando. Ainda. Aí os caras, não, isso é ficção, isso é coisa de outro mundo, isso é Nostradamus, O pessoal entendeu? dizia Não, logo, nós qual a estamos bebida que você vivendo. bebeu? Exatamente. Imagino eu que esses filmes de ficção é uma espécie de uma prévia para o nosso futuro, do Sim, mundo sim, vindouro. sim. Assim como a Né? tecnologia que nos dias de hoje está tão avançada, ela ainda vai avançar muito mais e Acredito coisas eu que incríveis que sim. nós vamos poder visualizar. Inclusive, está-se a referir aqui da comunicação, que nós agora temos esse desenvolvimento de tecnológico aqui, estarmos a ver um ao outro. A pessoa pode estar lá na China também, pode estar Também não noutro, tem mais. noutro país Nós estamos tão qualquer. perto como nunca. E é incrível, o videoconferência, o som, tudo. Então, se para Isso. nós isto já é um avanço grande, então façamos ideia mais para a frente o que é que os nossos irmãos estelares têm para nos oferecer, que essas tecnologias, além disto aqui que estamos a ver, já podem existir, aliás, e já existe algures em algum lado. Só que é para um grupo ainda muito fechado, restrito e com capacidades económicas muito avançadas, em que já há essa comunicação holograficamente. Mas é que Imagina, isso por já exemplo, existe, Everton, é isso. incrível. Só que ainda não saiu para o resto da humanidade, mas já quem use. Olha só que interessante. Nós estamos vivendo nos filmes de ficção nessa travessia de mundos dimensionais, né? Se você vê aquele filme dos Vingadores do Thanos, né, que ele atravessa de um mundo para outro, estranho que atravessa de uma realidade para outra. Eu Gente, vi um desses assim, não era isso exato. que Jesus fazia após a ressurreição? Ele estava com as pessoas Eu vi um com desses assim. atravessando de um lugar, entrar. Ou Sim. seja, Ele está vivendo o mundo vindouro, antecipando o mundo sim, vindouro. O que Jesus fez, na verdade, é antecipar o mundo vindouro. é, E ele é, nos é. convida, a partir dele, da fé nele, a participar desse mundo vindouro. Quando Jesus, quando ele está diante do sumo sacerdote, verá o Filho do Homem sentado nas nuvens, cara, você pode imaginar que isso é uma grande nuvem, é uma grande nave. Quando o Filho do Homem estiver assentado nas nuvens, verá, ele está falando de uma nave. Tá, com certeza que tá. Ele está falando Ah, de uma sim. grande nave.
compartilhar aqui com você numa parte da Bíblia que eu acho super interessante, aqui no Salmos. Olha só que texto fantástico esse aqui, quer ver? Você está no Salmo 68, no verso 17, que diz o seguinte, olha: e os carros de Deus são 20 milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Isso aqui está representando a experiência de Moisés no Monte Sinai. E os carros de Deus, ou seja, Deus usava veículos. E os carros de Deus estão entre eles. Nós estamos Naquela falando de naves. época já existiam os navios, sempre existiram há milhares e E milhares o de anos. profeta Elias foi tomado por um carro de fogo de uma maneira como o autor da sua época, do seu contexto, viu luzes, falava que era Ainda foi uma fogo. Para a compreensão na nossa altura, época né? moderna, nós Sim, falamos de nave, sim. luzes, entendeu? Luz na antiguidade era feita a fogo, lamparina. Nós não temos eletricidade e tudo mais. Mas é que os carros de Deus são 20 milhares, e milhares são carros, são veículos. E o Senhor está entre eles, no Sinai. Então Moisés foi visitado por veículos extraterrestres. É. Olha só outra experiência ufológica que acontece com Moisés. Ele vai lá aí no Monte Sinai e passa 40 dias aqui lá entre as pessoas. Nós já sabemos que na experiência ufológica existe lapso de tempo. Às vezes uma pessoa que passa tantas horas lá e aqui passa tantas, diferentes. É. Né? Por exemplo, tem uma experiência aí de um soldado, não sei se foi do Chile, não sei, não me recordo, mas ele é espanhol, que ele foi raptado no meio dos soldados, né? E voltou em 5 minutos, voltou todo barbado. Ele passou 5 dias lá, e aqui passou minutos, É diferente o lapsos de tempo. tempo. Sim. Pode ser que Moisés eu passar 40 dias lá e passou 1 hora, e aqui passou 40 dias, É entendeu? verdade. A nossa percepção do São tempo é realidades totalmente dimensionais. diferente. Se você De lê a Bíblia, realidade para você vai realidade, não é? tudo que você lê na ufologia são realidades que já existem. Quem é um bom leitor de ufologia sabe que essas realidades metafísicas, essas experiências de anjos e tudo mais na Bíblia aconteceu. Olha só, né? É verdade. É fantástico isso, né? Aí por isso que isso, eu como teólogo, como religioso, isso me ressignificou profundamente uma releitura. É claro que às vezes eu não posso compartilhar isso com muitas pessoas por causa do fundamentalismo, ainda aquela crença ainda muito voltada que é literalismo, né? Entendeu? E às vezes não tem muita mente aberta, né? Mas você tem que saber unir com a interdisciplinaridade de várias ciências, né, as várias cosmovisões, para entender a própria revelação, entendeu? Uma boa leitura de ufologia, você vai entender a Bíblia, É. né? Há livros e livros bons mesmo, de conhecimento bom, em que basta uma boa leitura de livros, porque há muitos, né? E o nosso amigo Everton pode citar aqui alguns que nos possa indicar para nós também podermos ter essa boa leitura, ligados à Eu, espiritualidade da ufologia, em que nos abre assim um leque de conhecimento. Então aí ficamos a conhecer um pouco melhor todo esse desenvolvimento ligado aos extraterrestres, aos anjos, a um pouco do universo, porque há tanto ainda por descobrir que nós desconhecemos aqui ainda, que é impressionante, né? Isso eu, só se vai conquistando ao longo dos nossos anos de vida aqui na Terra e nem se consegue tudo. Só não, passando por não, vidas e vidas e vidas até chegar claro, já a uma esfera de evolução grande que possamos ter um entendimento mais englobado de todas as coisas, né? tem um livro, eu acho que um autor que perto de vocês, que é muito conhecido na ufologia, aqui, Em um dos algum autores muito bem recomendado é o Benítez. É muito conhecido Benito. é um espanhol, O tá? OVNI de Benítez Belém. Uhum. ele tem vários livros, ele tem muitos, eu tenho um bocado deles aqui. Benítez o Enviado, entendeu? Benítez tem uma Enviado. visão muito interessantíssima. Ele é um espanhol, um ufólogo espanhol muito bom. Tem que ser, eu acho que ele vale a pena ler vários livros dele. Eu comprei vários, eu tenho 5 deles aqui, Muito muito bom. bons. Esse aqui estou para ler aqui, esses dois aqui nem li ainda. Li outros, mas não li esses, né? Sim. Outro que é muito importante é o Zacarias Sitchin. Esse camarada é muito bom. Os Zacarias Sitchin. Anunnakis. Por É, Zecaria exatamente. Sitchin.
Ele tem OVNIs, vários pirâmides, livros. uau! E 12 planetas Isso. e realidade. Isso. Esse aqui, eu tenho umas centenas de livros. Eu tenho uma estante só cheia dessas literaturas, né? Só estou pegando os Maravilhoso. autores mais principais. Sim, sim, Exatamente. Esse muito aqui tem bom. vários livros. Eu tenho outros livros dele. Esse aqui, ó, o 12º Planeta, é muito interessante. Entendeu? Exato. Esse aqui é um compêndio de vários livros dele. Esse aqui é um resumo de Ah, vários ok. livros dele. Então, ou seja, estão aí vários num só. Esse aqui é um resumo, né? Esse aqui é muito bom, entendeu? Mas é um autor muito conhecido, não, né? E Sim, o basicão, que na verdade que não pode faltar, é o Eric Van Dunk, Sinais dos né? Deuses. Entendeu? Eric Van Maravilha. Dunk é um livro espetacular que tem que ser lido também. Uma viagem virtual da influência alienígena no Egito, Espanha, França, Turquia e Itália. Uau, Isso. fantástico. O Tem muito holandês aqui, bom. Eric Van Dunk, era Os Deuses Astronados, que é o básico, né? Que esse aqui tem outros dele, né? Entrevista com o Sim, alienígena, essa sim, apostila aqui é fantástica. Eu mandei para você pelo WhatsApp, em PDF, foi, é verdade. em português. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui tem uma coisa que, para mim, do meu ponto de vista, é uma resposta por que os alienígenas não invadem a Terra. Esse alienígena entrevistado é daquele de Roosevelt que foi capturado. Sim, sei, eu já cheguei a ver um dia, uma vez, um pequeno videozinho de gravação que fizeram com ele e havia uma Isso. pessoa com um Ele, vidro à e frente, ele, separando ele e e ele, o entrevistador, né? E ele fez ali exatamente, umas quantas perguntas e ele ia respondendo. exatamente. E Incrível. essa uma enfermeira, uma mulher que cuidou dele, uma enfermeira que ensinou ele inglês, ele tinha uma capacidade mental muito grande, falou para ele. Os caras lá da Força Americana, a CIA e tudo mais, entrevistaram ele. Só que ele não quis responder tudo, só respondeu a enfermeira. Ele não quis ser utilizado. Ele não falou assim, aqui quem diz as regras não são Talvez vocês. porque teria uma grande afinidade com É, ela e e essa mulher confiança. escreveu um livro, ela só deixou publicar depois da morte dela, para não ter, Ai, para não ver retaliações. Para não ver sim, sim. retaliações, essa mulher escreveu. Eu achei, no meu ponto de vista, não vou dizer que seja isso, né? Na ufologia tudo é ponto de vista, né? Evidentemente, que para mim tem uma resposta muito boa aqui sobre a questão por que os alienígenas não intervêm na Terra. Por causa de que por causa de os OVNIs da antiga religião que existia aqui. Aí não é que ele vai dar uma resposta para quem eu já tenho uma certa leitura de que existe desde os tempos do Éden aqui uma religião antiga, né? Uma religião antiga que não permite, de seres extraterrestres, que não permite outros extraterrestres chegar aqui. É impressionante isso. Nós estamos sendo tutelados de alguma forma aqui. Mas isso Eu, também vai ter que desaparecer, porque se essa religião não é, permite, mas isso vai estar com os dias contados, como eu costumo dizer, né? Porque as evidências são mais exatamente. que muitas nos dias de hoje, então eles vão ter que aparecer, seja de que forma for. Mas ao fim e ao cabo não é invasão como muitas pessoas dizem, vão invadir a Terra, vai ser o caos e tal. É, Propriamente eles não o fazem para não criar o pânico, lá isso é verdade, mas está tudo muito bem arquitetado com eles, que aos poucos vão se fazendo aparecer em certos determinados grupos e algumas pessoas individuais, inclusive, para, isso, para irem ambientando a situação e a mente das pessoas que os veem, para estarem mais preparados. É um exatamente. preparo, né? Não, prepara. Como eu falo, É. os filmes de ficção é um preparo. Eu acho que os filmes de ficção é uma espécie de profecia, uma espécie de preparo, é uma forma de anúncio, né? Eles, ao fim e Preparar ao nossas cabo, populações. Everton, são desenvolvidos porque é mesmo para as pessoas perceberem que o que eles mostram ali que é real, né? Também ao Exatamente. fim e ao cabo, pelos filmes estão dando essa preparação para as pessoas. Agora, a maior parte das pessoas que vê os filmes de ficção, é ficção científica, tudo o que está ali foi inventado, foi desenvolvido por quem faz essas rodagens fílmicas, mas na realidade não é. Eu vi há pouco tempo um filme, Everton em Família, vários Hum. multiversos em que voavam assim, muito rápido, em segundos, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Eram desenhos animados, outro eram do tempo antigo, outro eram do futuro, assim. E isso mostra a realidade das coisas, porque isso realmente existe.
Então, eles ao desenvolverem o filme daquela forma, onde é que eles foram buscar isso? Eles foram buscar a algum lado. Eles viram em algum sítio, eles sonharam, ou eles estiveram nessas realidades, e tudo o que a mente absorve, noutras experiências que nós temos além desta vida, eles desenvolvem a matéria para um filme e mostram as coisas como realmente elas são, real, verdadeiro. E tinha nesse filme, porque isso também irá talvez existir no futuro, eu acredito, Everton, em que eles os dois se puseram numa base de chão, onde eles colocavam-se de pé, com os pés lá assentozinhos na base, uma base assim grande, plataforma, e a máquina dessa base falava com eles, em alta voz, dizendo: Vamos reavivar-lhes a memória. Mesmo com os olhos abertos, eles reavivavam realmente a mente, o cérebro das vidas passadas que tinham, até no momento em que desencarnavam para uma vida futura. Era mostrado tudo o que tinham vivenciado, a família que tinham, tudo, a cidade onde estava, o país, mas assim, tal, mesmo à frente dos olhos, era assim uma visão panorâmica, impressionante. Então eu acredito plenamente, Everton, que isso irá ser desenvolvido no futuro aqui para a humanidade. Agora não sabemos o tempo ainda que vai demorar para essas coisas existirem para nós, não é? Uhum. Mas tem Perfeito, sido né? coisas que eles mostram impressionantes mesmo. Agora é para quem quiser ver e para quem quiser acreditar nessa realidade, não é? Porque elas realmente são reais. Tudo o que é mostrado, uma boa parte é os seres que se apresentam lá, as naves, em vários formatos, não só discos, porque nós conhecemos muito é o disco voador, o, o, o Isso, a discoide. formato de praga, Nossa, mas né? há em triângulo, o tal charuto que você viu, já Exatamente. houve pessoas que viram em gota, impressionante. Gota, Sim, em forma de gota. Sim, 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 com certeza. Interessante, né? É muito bacana isso, sim. né? Então, essa É, experiência, de alguma forma, Everton, foi a única assim, a primeira que teve, eu já tinha tido antes a na experiência. verdade, assim, eu já tive uma, duas oportunidades de ver, mas foi tão uma coisa assim que não, assim, eu já tive uma oportunidade de ver uma nuvem se locomover, fazendo tipo, às vezes um Umas deslocamento, não ondas. fazendo piritueta. Aquilo foi uma primeira, foi antes dessa, né? Mas a Sim, que mais impactou, que assim, que eu acho que vale a pena, porque essa eu vi, não vi sozinho, vi com outras outras pessoas, pessoas. entendeu? As outras eu vi sozinho, entendeu? Eu vi assim, eu estava sentado na minha casa, quando eu morava numa casa, não, hoje eu estou morando num apartamento, no quintal eu gostava de, eu sou um observador do céu, e eu vi entre as duas uma coisa se fazendo um movimento, assim, tá bom. Foi uma coisa de segundos, assim, mas há 20 anos atrás, entendeu? Exato, Outra também foi uma experiência dentro de uma escola. Eu estava dando recreio dentro da escola com os alunos, eu, minha coordenadora, vimos. Eu só que eu não sabia o que eu estava vendo. Essa não sabia, essa de fato. Fui saber bem depois. Eu vi um negócio fazendo assim, andando no meio do céu, assim. A pessoa, aí a minha coordenadora disse: não é UFO, não, ela sabe que eu sou ufólogo, né? E eu não falei nada, né? Ó, fazendo assim, né? E entrou no céu e foi embora. Assim, aquilo me convenceu de que era um balão meu. Mas uma coisa fazendo assim. Aí eu só fui ver, tem um espanhol que faz acho que um mexicano, que faz um programa de experiências ufológicas lá. Acho que é um cara muito conhecido no YouTube, na sim. televisão mexicana, não sei, e que ele falando sobre avistamento. E aí, um desses avistamentos, vi uma coisa que fazia assim Esse nas nuvens. movimento Aí eu ondulante. associei, peraí, eu vi esse negócio que esse cara falando. Tá bom. São tipo uma sonda, né? Na verdade, né? Ok. São sondas, Uma né? sonda. Aqui onde eu moro, no Espírito Santo, aqui tem no interior, por exemplo, aqui na tradição aqui dos pessoal que mora assim no interior, chamada a Mãe do Sim. Ouro, que já ouviu falar da Mãe do Ouro? Já vi falar na Mãe do Ouro, sim. Até E inclusive de um outro convidado que participou e ele falou desse fenómeno. a Mãe do Ouro aqui aparece de vez em quando aqui, é muito conhecido na cultura das pessoas mais antigas, Já aparece de pôde vez em quando. filmar Lá, no sítio essa da minha sogra, de experiência? vez em quando aparece a Mãe do Ouro, os meus sogros, que são idosos, já viram a Mãe do Ouro, né? Tem pessoas conhecidas da família que já viram. Na verdade, essa Mãe do Ouro não são sondas ufológicas, né? São luzes que aparecem rondando o terreiro, né, que fica passando, que passa o risco, o céu não é que corre o céu, às vezes
Ele passa, às vezes até dentro do terreiro da casa, perto assim, bem embaixo, entra numa pedra, entra numa rocha, na terra. São uma espécie de sondas, né, essas luzes, né, que é conhecida, né? Isso acontece aqui em Mãe do Ouro, no interior aqui do Espírito Santo, tem muita mata virgem, muitas áreas muito assim, áreas rurais, né, muito Sim, sim. extensas, né, bem longe da civilização, onde a Mãe do Ouro é muito vista nessas áreas, né? Na área da cidade não aparece, né? Nas É, áreas mais rurais sítios isso aqui isolados. acontece. É. Minas Gerais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, tem uma incidência ufológica no interior fantástica. Se você for aqui pegar uma câmera e sair nessa área rural de Minas Gerais aqui, você vai encontrar histórias aqui, uma atrás da outra, de ufologia. É muita história, é muita experiência. Então, o depoimento, a história dos depoimentos de pessoas que vê coisas, tiveram experiências de avistamentos, é riquíssimo. E ao fim e ao cabo O são avistamento. histórias e casos reais, neste Não, caso. não, se você sair aqui pelo interior fora, pegar um carro, sair pelo interior de Minas é muito grande, gente. Só o estado de Minas aqui é o tamanho da Europa. Sim, Só o sim. estado de Minas aqui é o tamanho, são 5 Portugais aqui, entendeu? Minas, se você olhar, é muito enorme. Então, a área rural dele é enorme. Áreas rurais são extensas. Então, a evidência dessas experiências ufológicas são muito ricas. Você sair pelo interior, essas pessoas aí mais antigas, que vêm vivendo aí coisas de 20, 30 anos aí de experiências rurais, você vê histórias aí de riquíssimas que aconteceu e que acontecem, entendeu? Sim, É ainda hoje fantástico. acontece muita coisa. Só que algumas pessoas reservam esses momentos só para elas, para não serem taxadas de maluquice, né? É, fica, né? Hoje que está sendo aberto agora, né? Está mais em evidência, né? Com abertura, até as Forças Armadas americanas já estão dando sinais de evidências, né? Dessa, dessas visões agora, não é uma coisa aqui e lá, não é coisa de alucinados, É. gente que tem visões metafísicas, místicos, nada disso. Não, a própria Força Aérea Americana, pessoas dentro da área mesmo, tiveram que está tendo realmente, por exemplo, vazou aí no noticiário, todo mundo sabe, na mídia aí, que os aviões, os caças americanos, a Marinha Americana notificaram esses eventos aí, então já está coisa notória e vista, né? E tem O muitas próprio pessoas, Brasil, é verdade, e tem né? muitas pessoas, Exatamente. Everton, que mesmo dentro dessas empresas mais ocultas, digamos assim, eles não são proibidos de falar o que veem. Ah, sim, com certeza. Acredito, Everton, que todos eles já viram muita coisa. Só que, por mais vontade que eles tenham de transmitir cá para fora, são proibidos disso. E muitas vezes são ameaçados de, se dizes, acontece isto. E o pessoal cala-se. Infelizmente, né, por esse tipo de situações que são transmitidas, e coisas piores que já aconteceram com outras pessoas que já nem sequer cá estão neste mundo, devido a terem falado que foram eliminados. Então isso é muito melindroso. Quem trabalha Não, nessas com áreas, certeza. nossa, que isso infelizmente, não devia ser assim. As pessoas que vissem qualquer uma delas fosse dentro de uma empresa dessas com grande responsabilidade dentro da ufologia ou outra pessoa fora dela devia ter essa abertura e liberdade de falar o que realmente sabe, mas infelizmente as coisas estão assim. Aviadores de avião já tem sua senha. Vocês verem, Sim, os radares de cidade já tem uma senha. Ó, eu vi espaço hoje já tem uma espécie de código já de que quando se vê alguma coisa, eles já tem uma senha, uma espécie de código para notificar esses fenômenos. Já tá, hoje está se dando até um outro nome para não falar mais de avistamento ufológico. Eu já esqueci a sigla agora, está tendo uma outra sigla que não é mais UFOs, é objeto, não sei das quantas. chamam-lhe os Por exemplo, fenómenos aéreos. isso, exatamente. Isso já Fenómenos passa por um aéreos. outro perfil, entendeu? Sim,
Agora, quando se passa por uma experiência muito forte, como um caso de Varginha, que houve uma questão da queda das naves, a Operação Prato, que aconteceu, eu acredito que tem um elemento ufológico intraterreno que trabalha na ideia de pagar todos esses arquivos, né? Se a gente sabe daquela, não tem parece que tem um outro grupo que fala assim, olha, você não viu nada, você não sabe de nada, que você não deve Exatamente, era o que falar eu estava a isso, dizer lá isso é atrás. comprometedor. Mas isso, na verdade, você sabia que é um elemento metafísico, é um elemento sobrenatural intraterreno que está nos assistindo, que vigia até onde você pode falar disso, até onde é evidência. Quando ele é notificado, você tem algum contato, né? Quando se passa por um contatado, religiosos, eles não, isso é coisa de religioso, eles não, mas quando uma coisa se torna factualista, algo de acontecimento que você viu, entendeu? Aí eles chegam para silenciar a pessoa realmente. Parece que um outro elemento intraterreno que não está nos observando, nos acompanha, que faz o trabalho na contramão, entendeu? Exatamente, ao fim e ao São cabo, outros tipos de extraterrestres, intraterrenos, que trabalham na ideia de passar com, vamos dizer, uma espécie de vassoura da poeira para debaixo do tapete para que ninguém viu sim, nada. sim, há Entendeu? vários trabalhando nessas áreas assim Isso, todas. mas são os próprios extraterrenos, são os intraterrenos que fazem esse tipo de serviço, entendeu? Sim, Para não sim, haver propaganda, não haver uma divulgação maior, para não haver uma questão né? para não haver um De impacto uma mais queda. profundo. Tá. Houve Sim, que no Rio de Janeiro houve um boato que caiu, não caiu, não caiu, não se sabe. Uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Mas entre sim e não, né, a gente sabe que tem um trabalho intraterreno que trabalha eficazmente para tal, entendeu? O caso de Varginha, o trabalho deles foi de acobertamento, foi fantástico. Os ufólogos que têm que fazer o trabalho árduo para notificar isso, entendeu? Para fazer evidenciar isso, entendeu? O trabalho dos intraterrenos é realmente de eliminar todas as pistas de todas as evidências possíveis. É porque é o seguinte, eles estão, de alguma forma, sendo tolerantes, ou algo está acontecendo na medida que eles estão permitindo, de maneira gradativa, né? Outras eles permitem, outras não permitem, entendeu? Quando fica no cunho religioso, eles não se metem muito, não. Né? Isso é coisa de fanático, isso é coisa dos contatados, né? Tem os chamados abduzidos, os contatados que são diferentes. Os contatados são os emissários de paz, né? De paz e amor, né? São os contatados e os abduzidos, né? Então, os contatados, eles falam, isso é coisa de doido, né? Os abduzidos, eles tentam, isso é coisa de alucinógeno, né? Dos caras, eles passam, né? É o seu cara lá do interior que viu nada, o cara estava cheio de torpor e viu coisas do céu e tal, mais ou menos isso, né? é, Essas coisas eu assim, né? Eu compartilho com alguns, não compartilho com outros, entendeu? Porque isso também não impacta a humanidade, né? É como se a humanidade vivesse numa espécie de matrix fechada a esse tipo de coisa. Isso é sim. talvez para algumas pessoas despertas, E na entendeu? Não realidade é que é, não é necessário que o mundo saiba também, não. Não vai fazer diferença no cotidiano de muitas pessoas que vivem para a sobrevivência. O ser humano, na maior parte, vive nessa luta pela sobrevivência, essa luta hostil para sobreviver, não está se preocupado com nada que vem do céu, nada, né? Quando eu vi a minha primeira experiência, só eu e uma outra pessoa, umas 3 pessoas, 10 passavam assim, olhavam assim, continuavam como se a vida nada acontecesse. Aí eu já percebi fizeram que as caso. pessoas que não percebiam é uma espécie de matrix que não permite que eles não vejam e Ah, não entendam. Se veem, não sabem porque viram. exato. Apenas uma mancha no céu, nada a ver com minha realidade do cotidiano. Fez-me Entendeu? O ser humano lembrar, ainda vive tá preso a esse instinto de sobrevivência ainda, entendeu? Muitos são muito exatamente, presos ao instinto de Everton, sobrevivência. agora fez-me lembrar de certos fenómenos, os tais fenómenos aéreos, que agora é assim que lhes chamam,
de haver um grupo determinado de pessoas em determinado local e esse grupo, uma parte do grupo olha para cima, vê, mas a outra metade desse grupo não vê nada. Então, isso terá a ver também com o que o Everton falou agora mesmo, de algumas dessas pessoas que veem estarem despertas totalmente e aquelas que não conseguem ver estarem enfiadas nessa malha Matrix, que é como se tivesse uma barreira, não vê nada. Nada, não. O estado de Incrível. evolução de algumas pessoas estão mais presos à sobrevivência, não passou do grau da sobrevivência, né? Aquela escala de Maslow, né? Ele não passou ainda no patamar da sobrevivência, não tem as preocupações de sentido, de existência, até para as pessoas religiosas, né? Tem pessoas que religião é mais uma tradição, crença na tradição, não tem não tem mais nada, são mais um efeito. Tem outras pessoas que a religião tem algo mais de transcendente, a pessoa que tem um sentido de eternidade, né? Ele sabe de que ele está passando pela vida em trânsito e ele tem um sentido de eternidade. Então, ele olha para cima, ele tem um sentido de eternidade. A religião, para ele, tem um sentido, significado. Para outras pessoas, nada mais do que uma tradição, É. nada mais do que um dogma, nada mais do que um elemento cultural, né? A religião, para muitas pessoas, é cultura, simplesmente cultura. Agora você vai na igreja, tem muitas pessoas que vão pela fé, que elas são movidas por questões mais sociais, de aglomeramento, fé na tradição, não é fé pessoal, é uma fé na tradição, entendeu? Mas isso é de cada um, não é uma questão de defeito, é que os graus de evolução de cada um, o trabalhar a si mesmo, o grau de despertamento de cada um, né? São diferentes, né? Tem aquela parte do Velho Testamento, quando o rei Nabucodonosor ele foi acometido de uma loucura e foi pastar com os animais, né? Ele foi acometido, o rei Nabucodonosor, ele estava pastando igual os animais, comendo capim. Em um determinado momento, ele olha para o céu e ele fala assim: Senhor do céu, tem misericórdia de mim. Ele se vê na condição de animalidade, na condição de degradação, ele pede que o Deus do céu. Aí você vê o que é a humanidade, dá uma centelha nele, uma centelha, ele olha para cima e há um despertamento, ele retorna à sua realeza. É o homem. Nós estamos aí muito padecidos para viver para a sobrevivência, né? Alguns, uma centelha, aquela foguinho, né? Sim, Uma sim. centelha que desperta o homem interior, o fogo do espírito desperta nossa alma. E o homem sai dessa condição não só apenas de sobrevivência e busca um sentido metafísico da existência. Agora, enquanto essa centelha, o fogo, não foi, ele continua pastando igual Não for animal. ativado, né? Mas você entendeu? Como dizia Sócrates, né? Dizia ele que ele era um parteiro das almas, né? Ele é um parteiro de despertar as almas, né? Quando você fala disso aqui que eu estou falando aqui para as pessoas, pode ser que a gente desperte alguma alma Com para o certeza que sim. transcendente. Porque a experiência da ufologia não é apenas por uma questão da curiosidade, é para prestar atenção de que existe algo para além desse horizonte, né? Como diziam os Existe. portugueses na época da navegação. Os portugueses, além para dos horizontes do Tombor, né? Falava assim, né? Para além dos horizontes, né? O que é para Exatamente, além? existe. Muito, Os muita navios coisa. caíram no precipício, né? Para além disso. Então, o que é para além desse horizonte vegetativo da sobrevivência? Não, existe uma metafísica, existe uma sobrevivência da alma. Quando você vê essas experiências de quase morte, existe uma experiência de vida, de eternidade, de alma, de espírito, de sentido, um sentimento de eternidade, um sentimento de Deus, de infinitude, para além dessa questão material, da sobrevivência no dia a dia. É claro que essas coisas, somos seres materiais, temos que dar conta dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, né? Do nosso cotidiano, né? Aquele mito de Sísifo, né? Nós estamos castigados a repetir todas as coisas, todos os dias as mesmas coisas, mas tem que dar sentido a esse cotidiano, a um despertar, um olhar para cima, uma busca de uma transcendência, para além dessa repetição, entendeu? É um olhar para cima, é um despertar.
Espiritual é a partir desse olhar para cima, nem o olhar da cabeça, não um despertar de dentro para fora, entendeu? Esse é o Exato. despertar É o que espiritual, nós todos temos que entendeu? fazer, é exatamente isso. E enquanto isso não fluir de dentro para fora, como o Everton disse bem, por isso é que há muitas pessoas que, como ainda não conseguiram acender essa chamazinha divina, Isso. estão Então não é mera curiosidade, tão não. mergulhadas Ah, nessa eu vi o disco ilusão. voador, tá bonito. E aí, qual é o significado disso? No ponto de vista filosófico, qual o sentido último disso? Porque existe algo para além desse mundo vegetativo, Existe. desse mundo da sobrevivência. Muita Existe coisa algo existe. maior do que isso, E cada né? vez mais Esse é se o mundo prova, vindouro. Eu cada vez acredito muito na fé cristã, na experiência da fé cristã, dessa promessa do mundo vindouro, por conta disso. Esses que Jesus fala, aqueles que têm fé, eles vão se apropriar desse mundo vindouro. Eu acho que a fé cristã dessa apropriamento. Eu acho que quem faz uma leitura bem profunda da ufologia, dessas ficções, é a experiência que João teve em Apocalipse, entendeu? Essa visão do mundo vindouro, esse mundo por vir, entendeu? É a experiência cristã se aponta para isso. Eu tenho para mim que a experiência cristã aponta muito para essa ideia desse mundo futurista. Até porque, eu já vou dizendo logo, que o Jardim do Éden não era um homem pelado, é Adão peladinho numa selva, não. Isso é uma isso é visão a muito historinha que antiquada. inventaram aqui para o pessoal, Não, para nós não, todos não. Se você estudar acreditarmos. a visão de Atlântida, Atlântida era uma cópia do Éden, entendeu? Era cópia de sair do Éden, era uma civilização. Assim como foi a visita de Deus a Moisés, dos milhares de veículos, assim era o Éden de Deus. Existia nos Apaches americanos a ideia também grega, também da civilização grega, de que a idade de ouro entre os homens e deuses viviam juntos. A ideia dos homens e deuses juntos, isso era a representação do Éden. Deuses e os homens viviam juntos. Entendeu? Essa era a ideia do homem de ouro, o homem de prata, o homem de ferro, né, na idade. Né? Blavatsky já falava isso, quem estuda o esoterismo, né, Helena Blavatsky, e é importante estudar a doutrina secreta por conta disso, ajuda muito para compreender isso. Um bom leitor de teologia tem que estudar a doutrina secreta de Helena Blavatsky, que eu acho que é fantástico, né? A idade de ouro das civilizações antigas, Mircea Eliade, tem que dar uma leitura de Mircea Eliade no mundo primordial, entendeu? Que existe nas lendas de todos os povos. Por isso que uma coisa muito interessante, que tanto os povos mesopotâmicos, os povos incas mais, os povos pré-andinos, falam que o homem veio do céu, entendeu? Por isso que você estudar, fazer uma boa leitura de Zacarias Sitchin, que ele faz uma leitura das tábuas sumerianas, de que o homem Sim, veio do céu, e isso retrata muito bem a ideia do Éden de Deus, entendeu? Por isso que eu falo, a Bíblia é um ícone, que é uma espécie de Windows da janela que você clica e abre muitas janelas de compreensão, entendeu? De que o homem veio dos céus, né? Tanto na civilização mesopotâmica, da civilização pré-inca, o homem veio dos céus. Foi no século XIX, a partir do Charles Darwin, que o homem veio da mesma, de um desenvolvimento do homem Neandertal, que vem um homem todo encurvado, um homem pedra, fazendo um tacabe, aí o homem vai lá, encontra o fogo. Aquilo é uma visão muito antiquada, não corresponde à era do homem, deuses, um homem adâmico era um homem civilizado, um homem de naves espaciais, como era a Atlântida, de sobe e desce. A própria tradição hindu fala das naves chamada Vimanas, né? Acho que é essa palavra Vimanas, né? De naves subindo e descendo, os próprios os Upanishads, né? Os Vedas já falavam dessas naves, né? Dos deuses. As naves, os Vedas já falavam sobre isso. Na tradição védica, né? Dos hindus já falavam de naves, né? Acho que é Vimanas, que acho que essa palavra, que se eu não estou me enganando, porque eu não me lembro a leitura, mas é mais ou menos isso, né? Usam, por assim, os Vedas, que é uma tradição muito mais antiga, né? Que é uma tradição, os hindus, a religião mais antiga de todas as religiões, entendeu? Já falavam disso, entendeu? Então, nós estamos falando de um Éden, de uma civilização muito antiga, muito evoluída. O que aconteceu com o homem da caverna foi um processo de deculturamento, um processo de deculturamento, processo de queda cultural. O homem da caverna é um homem que caiu da cultura,
Igual aconteceu com a civilização Inca, Maia, Azteca, o que aconteceu? O que aconteceu assim, que dominava matemática, astronomia, civilização, uma civilização urbanizada. Você sabe que quando o Cabral chegou de Portugal aqui, encontrou os índios aqui no Brasil, vivendo vida, um estilo de vida neolítica, de extrativismo, mas os incas, os astecas, viviam uma civilização muito mais evoluída, com um domínio da matemática, de construções, de templos, de urbanidade, muito mais evoluído, entendeu? Então, mais ou menos. Então, esse homem Neandertal não era o homem sapiens. Eles são seres híbridos formados pelas entidades decaídas, entidades multidimensionais que caíram na Terra, entendeu? Terra, eu digo espaço, tempo, espaço e matéria, não é só planeta Terra, não, tá? Então, Nós, quando soubermos todos de todo o desenvolvimento real de todas as coisas que existiram lá atrás, desde o início de tudo até aqui ao momento presente, muito de nós ficará chocado, completamente. Porque tudo não, que nos informaram, toda a história que e acredito que uma boa parte da história foi inventada, para nós cairmos nessas barrelas e acreditarmos que é assim ou que foi assim, na realidade muita coisa não é bem assim como se conta. Só que a realidade das coisas está oculta até aos dias de hoje, mas ela virá à tona para nós sabermos tudo. é para os dispersos, gente. É para os É, dispersos, não é para todo mundo. O próprio Jesus falou: estreito é o caminho para a vida, largo é o caminho para a perdição. O sim, caminho do exercício do despertar espiritual é um caminho estreito, de autoconhecimento, sim, de uma sim. E cabe a disciplina cada um de nós espiritual, de domesticação individualmente. do homem animal, tem que domesticar o homem animal, entendeu? A espiritualidade é domesticação, gente. Sim, Não tem perfeitamente. É o que como, eles querem de nós né? E mesmos, domesticação de si é mesmo. essa dedicação e empenho da nossa parte para nós É chegarmos a um essa entendimento mais dicotomia. claro e maior. É o homem da carne enquanto o espírito, é um homem celestial internamente, o despertar para o homem celestial. A nossa vocação é essa. A nossa verdadeira ancestralidade não é esse um homem de carne, é um homem adâmico que não era de carne e osso. Fomos vestidos biologicamente por conta da queda. Fomos vestidos, não era essa condição. A nossa condição original é aquela que Jesus tinha após a ressurreição, que comia peixe, que comia pão, e porém não estava preso à matéria. É só no nosso corpo, como diz os anjos que comeram com Abraão, né, o pai da fé, comeram pão, Abraão cozeu pão, fez pão, e eles comeram, os anjos comeram, mas não estavam presos à condição material. É esse o nosso corpo original. Esse é o corpo do mundo vindouro, interdimensional. Nós vamos, a ideia da proposta da ressurreição, que diz Paulo, que miseráveis somos os nós, se não acreditamos na ressurreição, é o corpo da ressurreição, o corpo interdimensional. Nós somos seres interdimensionais, entendeu? Sim. Essa é a nossa originalidade. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa chamada. Esse é o nosso caminho a percorrer. Nós temos que percorrer esse caminho, essa jornada, É verdade. entendeu? É uma jornada mesmo muito intensa de cada um de nós. Essa é a nossa vocação. Ao fim e ao cabo, o despertar, Everton, é solitário. É solitário. Cabe a cada um de nós individualmente fazermos essa caminhada para nós podermos entender melhor as coisas e tudo o que nos rodeia. E, acima de tudo, a realidade real das coisas, de tudo, de todas as coisas que foram ocultadas até aos dias de hoje. E nós é que cada um de nós tem que desvendar e através do conhecimento que vamos adquirindo ao longo da nossa vida e das experiências que possamos ir tendo, essas experiências espirituais, essas experiências ufológicas. Muitos de nós têm projeção astral, projeção da consciência, que participa noutras realidades paralelas e que retém informação daquilo que é passado através dos seres. É impressionante, cada caso é um caso e cada pessoa é um indivíduo diferente. E tem que ser compartilhado, né? É bom, esse caminhar espiritual é individual, mas tem que ser partilhado entre as Claro, pessoas, né? tem que ser. Partilhado, um incentivando o outro, né? Sim, e é Compartilhando numa irmandade entre os iguais. Nós temos que procurar, entre os iguais, entre nós, motivar o outro, essa caminhada. sim, é Porque não uma é para todo mundo, entreajuda. evidentemente, não é para todo mundo. Isso aqui não é para a turma, É, como diz não aqui é no brasileiro, não é para a turma exatamente. do Flamengo, né? Não O é, maior não, time não jogador, é. o maior time aqui que tem o maior auditório aqui
de estádio, né? Então, não é para todos, e que para aqueles que querem buscar algo mais, Exato, é aqueles que incentivar querem. aqueles que querem encaminhar isso. E também não há que interesse fazer conhecido para todos os cantos da Terra, porque você pode acabar sendo confundido, sendo mal interpretado, achar que você é um ET esquizoide, entendeu? Ou Essas coisas, seja, por mas ao exemplo, fim e ao não dá para cabo, compartilhar sempre em ambiente de trabalho, não dá para é. compartilhar entre os familiares também, não dá para compartilhar. Entendeu? Tem muitas coisas que eu sei que eu não compartilho com minha família, porque não Sim, vai sim, que depende do compartilhar. entendimento das Mas pessoas, não tem né? sintonia, Nós, você tem que procurar as pessoas que têm o mesmo tipo de vibração para sim, compartilhar essas coisas. exato, é assim que eu também vejo. É o mesmo É diapasão, como uma mesma frequência de vibração, rádio. entendeu? É como uma Tem que frequência de compartilhar com rádio. A alguém nossa que não, antena não é tem a mesma uma. vibração. A nossa antenazinha é uma. Se nós realmente olhamos para alguém que tem a mesma antena que a nossa, então dá para frequenciar ali, haver uma Isso, tem que comunicação. entrar nessa frequência. Um amigo me falou, procura entre os seus iguais. Mas se eu gosto de ufologia, vou procurar os que gostam. Não vou Exatamente. procurar entre os que não querem saber. Para Nem quê? vale a pena. É perda de tempo. Não, perder tempo e você está se queimando Sim, a pessoa, ao fim e ao seu cabo, filme, como é diz aí considerada como a a gíria, está maluquinha queimando seu do filme. sistema. Está queimando seu filme, está queimando seu filme, gastando tempo. Não, você procura os iguais entre vocês Sim, e sim, sim. motivando uns Tem que aos ser mesmo outros assim, a né? caminhada, o despertar da consciência, né? Tem que haver uma entreajuda. Então, Basicamente todas as isso. pessoas que possam ter essas experiências, que se Trazer sintam, experiência, enriquecer um com os outros, motivando a sim, se caminhar. que se sintam Né? abertas para transmitir E essas experiências como aqui o nosso essa amigo Everton está confraria, transmitindo a essa, nós. conf, essa confraria, entendeu? Desses aqui, que tem que existir. Entendeu? Por isso que tem essa questão dessa eclesia, né? Fala da palavra eclesia, é o grupo reunido, né? Sim, Na busca de algo em comum, essa eclesia dessa espiritualidade que tem que existir, né? Não no é. sentido só cristão, mas no sentido de toda a espiritualidade que tem que ser buscada. Quando digo questão no sentido de tradição, o cristianismo é uma questão que transcende muito mais do que o dogmas cristãos, entendeu? Essa é a espiritualidade do transcendente, entendeu? E aí cada um busca a sua própria tradição e para se desenvolver sua espiritualidade, entendeu? Então, amigos, quem tiver alguma experiência para partilhar espiritual ou ufológica connosco, assim como o nosso amigo Everton trouxe aqui esta noite para nós, então Se quiser sintam-se à vontade, perguntar, também estamos abertos também. exatamente, sintam-se à vontade para, se quiserem vir aqui ao canal Quinta Essência, que possam também partilhar connosco as vossas experiências. Vocês vão ajudar muita gente a entender um bocadinho mais dos fenómenos que se podem passar com outras pessoas também e terem essa abertura de poderem partilhar conhecimento, e as vossas experiências pessoais com outras pessoas. Vamos ajudando uns aos outros, ao fim e ao cabo, porque isso para mim é evolução, não é? Nós podermos entender um bocadinho de um, do outro, e vai-nos fazendo cá uma faíscazinha dentro, né? Mais e mais conhecimento adquirido. E conhecimento, amigos, como eu digo sempre, nunca é demais, vale sempre toda a pena ouvirmos cada pessoa que tenha para partilhar esses assuntos importantes para a nossa evolução. Então isso é essencial, acima de tudo. E o que é que cada experiência que cada pessoa passou e está passando ainda, o que é que você realmente sentiu com ela? Você despertou? Você começou a observar as coisas de outra forma? O que transformação é que você levou aí dentro de você? Porque isso também é importante analisarmos, né? Se alguém tiver curiosidade, eu tenho um Facebook, se quiser entrar em contato, perguntar, eu estou aberto para perguntas, eu tenho muita coisa para dizer, entendeu? Sobre minha perspectiva, essa minha visão, entendeu? Diferenciada, né? Não tenho uma visão muito tradicional, dogmática, né? E claro que eu tenho a partir de uma origem, mas na verdade eu tenho umas cosmovisões bem diferenciadas que a gente pode compartilhar. Se alguém quiser perguntar sobre muitas coisas, a partir dessa perspectiva ufológica, dessa experiência mística, cristã e tudo mais,
estamos abertos aí para perguntas e respostas, né, para dar uma visão diferenciada, fora dos padrões dogmáticos, entendeu? Que a gente pode experienciar, né? Então, eu acho que estamos Exatamente. abertos aí para, se alguém quiser fazer perguntas, o meu Face está aí com o meu nome, Everton Vinícius de Castro. Quem quiser, eu encontrei a Cláudia no Face. Se alguém quiser me encontrar a partir do Face, pode também fazer grupos, pode me chamar, que eu estou aberto a fazer encontros através do Meet, né, do Google Meet, fazer encontros. Eu estou aberto a esclarecimentos, a divulgação de ideias e tudo mais. Eu não tenho ainda youtuber, ainda não tenho, não Um parei para canal, esse tipo sim. de coisa, um canal, não tenho, não parei, mas eu sinto um vasto conhecimento que eu posso compartilhar. Tenho o maior prazer e alegria de compartilhar. Basta que alguém tiver uma iniciativa, me encontrar, e eu estou aí aberto aí para falar e difundir todo um conhecimento que eu tenho anos de pesquisa, tá bom? Quem nos estiver a assistir, e façam os vossos comentários, as vossas perguntas, tirem as vossas dúvidas, façam as vossas perguntas. Em próximo encontro com o Everton, nós Isso. vos responderemos, principalmente o nosso amigo convidado, vos vai responder diretamente logo ali para vocês terem Provocações são ótimas, são uma ótimas. Eu gosto muito resposta das provocações. Não que eu sou exatamente, dono da verdade, mas eu tenho uma leitura de claro, mundo, mas ter a sua entendeu? visão das Não é a coisas, última palavra, não é a última, mas sim, é sim, um, é um, um saber que possa, você pode acrescentar ou discordar, entendeu? Não estou aqui sim, como sim. algo, como palavra final, é um ponto de vista apenas. Com Um certeza, ponto é, de de vista. acordo com o conhecimento de cada convidado, então vai transmitir o Isso seu aí. ponto de vista e aquilo que realmente o nosso amigo tem conhecimento, com certeza que vai ser muito bom para todos ouvirmos e sabermos as respostas às dúvidas das nossas perguntas, não é? Então eu peço, Unir esse amigos, conhecimento místico, esotérico e teológico, casar essas sim, coisas aí. exatamente, elas Eu andam acho que é o seguinte, uma juntinhas. das coisas que tem que ser, por exemplo, o que me uniu, tem algumas ideias, foi assim, o conhecimento teológico, da parte do que eu sou, dessa tradição reformada, o conhecimento esotérico é muito importante, que é um outro tripé, o conhecimento ufológico é muito importante, o conhecimento de ficção científica. Juntando tudo isso, né, dá uns links aí bacana, entendeu? Vamos fazer sim esse encontro aí no próximo, a próxima aventura de conhecimento. Vamos trazer esses assuntos para o pessoal ficar também a conhecer dentro dessa perspectiva aí dos temas que o nosso amigo Everton nos vai transmitir num próximo encontro. Então, amigos, eu peço que vocês possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, familiares, deixa o vosso like, é importante para que o YouTube possa transmitir este vídeo a mais pessoas e mais pessoas possam conhecer aqui o nosso conteúdo. E subscreva o canal quem não é subscrito ainda, tá bom, amigos? Então apoiem e chamem os amigos a participarem deste vídeo, façam os vossos comentários, tirem as vossas dúvidas, façam as vossas perguntas. Então as dúvidas serão respondidas, tiradas no próximo encontro, tá bem? Com o nosso amigo Everton. Ok, estamos disponíveis aí, tá bom? Então eu agradeço, como eu digo sempre, amigo, agradeço assim de coração para você ter estado aqui comigo esta noite e a todos vocês aí em casa por nos acompanharem até ao final desta jornada de conhecimento, tá bom, amigos? Eu desejo uma ótima noite a todos, um beijinho em vosso coração e até um próximo encontro. Gratidão. Everton, até à próxima.